Olá! Começa agora mais um Minha Escola na TV. No Minha Escola na TV de hoje, nós vamos falar sobre música clássica. Quem vai conversar com a gente é o músico e cantor pontinovense Fabrício Malaquias. Ele é graduado em música pela Universidade Federal de Ouro Preto e mestre pelo Conservatório de Milão, na Itália. Olá, Fabrício, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Olá. Obrigada, Cauã. Obrigado, Laura. Obrigado a vocês pelo convite. Nós que É um agradecemos. prazer ter você aqui. Então, Fabrício, conta pra gente quando começou sua história com a música. Minha história com a música começou provavelmente muito pequeno, né, criança, assistindo filmes, né, desenhos com muita música e tentando cantar igual, tentando imitar. A lembrança, né, mais antiga que eu tenho é essa. Tentando fazer do jeito que eles estavam fazendo. Só que eu lembro, ou eu tenho essa impressão, de que eu notava, ou pelo menos prestava atenção em detalhes que as outras crianças, meus amigos, não prestavam. Por exemplo, uma voz diferente que alguém fazia ali naquele filme na hora de cantar, ou determinado instrumento que aparecia na música. A lembrança mais antiga que eu tenho é essa, assistindo filmes com muita música. Sim. É aí que você começou a ver sua vinculação com a música ou com música clássica em si? Com a música em geral. Música clássica também, sem saber, né? Porque eu não sabia que aquilo era música clássica. Eu tô falando, por exemplo, de filmes infantis, né? De Disney, que tem uma trilha sonora fantástica. E eu gostava da música. Eu gostava, e como eu falei, eu tentava imitar, eu tentava cantar igual. Aí depois eu lembro que eu ganhei uns trocados, eu fui lá e comprei uma flauta doce daquela de plástico. Aí minha mãe falou, mas você gasta seu dinheiro com isso? Falou desse jeito pra mim. Eu falei, sim. E fui aprendendo a tocar, tirando as primeiras melodias numa flauta doce de plástico vermelha, da conta da minha blusa. Assim. Bacana. E quando você falou assim, eu vou decidir estudar música a partir de agora, eu quero a música pra minha vida. Isso foi um processo bem longo, assim, porque eu sempre quis muito, né? Na verdade, a arte em geral, eu sempre tive muito envolvido com arte, sempre fui muito envolvido com arte. Com desenho, desenhava, declamação, né? Porque eu sou daquela galerinha de Ponte Nova que declamou, que participou dos festivais de declamação, teatro. Mas a música, eu acho que foi me chamando mais a atenção. Eu fui procurando aprender mais, né? Depois procurando professores de música realmente em Ponte Nova e fora também. Foi aí que o negócio começou a ficar mais sério. Você passou pelas corporações de músicas em Ponte Nova, certo? Sim. Qual o papel delas na sua formação musical? Um papel importantíssimo, porque minha primeira escola, né? Onde eu comecei realmente a aprender música como se deve, sabe? Direitinho. Porque sempre muito curioso eu, né? E lá em casa tinha muitos livros de música, assim. Muitas revistas, tinha aquelas revistas que vinham com as cifras, a gente vai na internet e acha rapidinho. Na minha época não, lá em casa tinha os livros e eu procurava entender, só que muita coisa eu não podia entender sozinho. E aí eu fui procurar na banda, assim, para aprender música, para aprender a teoria, para aprender como que funciona a música, né? Como que se faz música realmente, um instrumento, enfim. Primeira vez que eu mexi com piano na vida, o primeiro instrumento que eu comecei a mexer, era muito engraçado aquelas notas, a partitura parecia que estava em outra língua. Depois eu comecei a entender um pouco ainda, não muito. Mas é uma língua, né, mesmo, né? Com código. E a gente vai entendendo, depois fica tudo muito natural, né? Que a gente começa a entender. E tudo fica mais fácil, né? Bom, Fabrício, você falou da flauta doce e atualmente, quais instrumentos você toca? Então, deixa eu fazer essa pergunta. Na verdade, assim, eu sou especialista em instrumentos de sopro, principalmente flauta transversal e canto. Só que na graduação em música, você faz outros instrumentos também, como por exemplo, piano complementar, violão complementar, flauta doce, canto coral, percussão. Mas não é que você se torna percussionista ou você se torna pianista. São instrumentos que vão te dar um suporte
para você se expressar musicalmente, para você são ferramentas que você vai utilizar na sala de aula quando você vai trabalhar como professor, né? Por isso que se chamam instrumentos complementares. Então, um pouquinho desses instrumentos também eu toco. E na escola em si, como foi sua experiência como estudante de música? Na graduação? Isso. Foi ótimo. Foi ótimo. Quando eu decidi realmente que eu ia fazer a faculdade de música, né? Na verdade eu já estudava, já fazia o conservatório, mas a graduação é diferente, né? Porque ali você se torna profissional realmente. Você começa a ver muita coisa que você nem sabia que existia, que era possível, no meu caso com a música, né? Você tem contato com ótimos profissionais, falando dos professores, né? E também dos seus colegas, porque cada um vem de uma parte diferente do estado ou do país, às vezes, cada um com uma bagagem cultural, e te ensinam também, né? Essas pessoas também te ensinam, deixam uma marca em você. E eu encontro com os professores, né? Foram encontros decisivos, assim, para mim. Que realmente me ajudaram a traçar assim, as minhas metas, a escolher que caminho seguir depois dali, né? Como dito, você foi lá para Milão, na Itália. Sim. Como foi sua experiência nesse trajeto? Como você descobriu que de fato ia viajar para fora do país para poder se tornar mestre? Como você se sentiu nessa hora? Essa história, eu gosto muito dessa história, porque tudo começou, na verdade, em Ouro Preto. Na verdade, eu acho que não, acho que começou antes, porque eu sempre tive vontade de conhecer outros lugares, de ir para fora do país, sempre gostei de estudar outras línguas. Para ter uma ideia, assim, eu fui monitor de inglês na época do ensino fundamental, Fundamental 2, né, que hoje é Fundamental 2. Eu fui monitor de inglês na escola, porque eu gostava de estudar. Eu tinha facilidade, tem gente que fala que músico tem facilidade para aprender idiomas, não sei se é verdade. Então eu sabia que eu queria conhecer outros lugares. Quando eu cheguei em Ouro Preto, primeiro período, primeiro semestre, como a pessoa apressada, né? E aí eu sabia que depois dali eu queria mais. Só aquilo ali também, eu queria fazer aquilo, estudar em Ouro Preto, ter a minha graduação, mas eu ia continuar. E eu ia ir para fora. Não sabia nem para onde. Só que aí aconteceram duas coisas muito interessantes. Aí não sei se é coincidência, não sei, né? Tem gente que vai falar que destino. É Deus, ou tem gente que vai falar que é destino. O meu professor de flauta na universidade, ele estudou em Milão, no conservatório onde mais tarde eu fui estudar. Para começar, quando eu cheguei na universidade, aí eu ouvi aquele cara tocando e eu achei fantástico. Até então era o som mais bonito na flauta que eu tinha ouvido na minha vida, na flauta transversal. Um som realmente muito bonito, fiquei encantado. E ele falou comigo que tinha estudado em Milão. Eu falei, né, conversando com ele, falei, olha, eu tenho vontade de ir para fora depois, porque acontece muito, principalmente quando você estuda música clássica, você ir para fora para estudar. Hoje muita gente vai para os Estados Unidos também, mas desde sempre a Europa, porque é berço da música ocidental. Exatamente. Europa ainda é o destino mais procurado para estudar música clássica. Eu falei isso com o meu professor. Falei, Fábio, eu tenho vontade de ir para fora do país, mas eu não sei, me dá uma ideia. Ele falou, olha, Fabrício, eu estudei lá em Milão com esse professor e é uma escola muito boa, é muito bom. E aí eu falei, então tá, vai ser Milão. Vai ser Milão, realmente. É engraçado, né? Primeiro período. E olha, outra coincidência, que na minha turma tinha uma menina, depois a gente se tornou assim a gente se tornou amigo mesmo, que ela tinha morado na Itália 8 anos. Ela era professora de italiano. Às vezes eu brinco até com ela, falo que foi uma amizade assim de conveniência, sabe, de interesse. Mas não é não, uma pessoa realmente queridíssima, que foi muito importante, me ajudou demais nesse processo também. Foi a escolha, se é que foi uma escolha, né, por Milão, começou assim, aí daí eu comecei a me preparar, já estudar muito, porque eu sabia que não ia ser fácil, né, ser aceito nesse conservatório, porque realmente eles são muito exigentes. E aí tem a questão da língua. Eu fui me preparando durante a graduação, já fui me preparando para o que vinha depois também. Foi complicado, mas chegou lá, né?
foi bem complicado, mas valeu a pena. Então, você falou em uma das respostas sobre bagagem cultural. O que você acha que você levou para fora do Brasil, daqui da nossa cultura, de Ponte Nova, Minas Gerais? Para começar, é incrível você falar na Itália, pelo menos eu tive essa experiência, que você é brasileiro, abre portas. É incrível. Assim, você fala que você é brasileiro, as pessoas já te olham diferente. Falam, que legal, porque os italianos gostam muito dos brasileiros, sabe? Eu, pelo menos, tive sorte, encontrei pessoas muito legais. E pessoas músicos, que gostam muito da música brasileira. Tanto que, quando eu cheguei lá na Itália, eu fui para estudar, mas eu falei assim, claro que eu vou tentar fazer outras coisas, eu quero trabalhar, eu quero me envolver, né? E aí eu fui mandando meu currículo para todas as escolas, porque com o diploma de licenciatura, né, eu falei, a primeira coisa que eu vou tentar é dar aula. E aí fui mandando meu currículo para todas as escolas. A primeira escola que me respondeu, depois de algum tempo, nem foi tão rápido assim, me falou assim, olha, a gente viu o seu currículo, a gente gostou muito e a gente queria propor uma colaboração, não como professor, porque o nosso quadro de professores já está completo, mas como músico, porque a gente tem um projeto de música brasileira na nossa escola. Que bacana. E foi muito legal isso. Claro que eu aceitei na hora, né? Compatível. Não é? E aí foi um projeto muito interessante, que era um espetáculo em homenagem a Jorge Amado, que eles faziam. Jorge Amado, porque Jorge Amado foi muito traduzido em italiano, os livros dele. Então, tinham textos, e aí era música brasileira. Aí depois, no final, entrava um coral de vozes brancas cantando o Trenzinho do Caipira. Era uma coisa muito legal. Foi muito legal participar disso. E foi a música brasileira, né, que abriu essa porta aí. Quando eles viram brasileiro, opa, vamos chamar pra tocar com a gente. Exatamente. O Brasil tem mais cultura do que a gente pensa. Sim, e engraçado porque pelo menos esses amigos, mas acho que não só eles, a impressão que eu tive assim, ainda é Rio de Janeiro, os europeus e italianos procuram muito o nordeste do país também, porque eles gostam de praia, dessas coisas. E aí eu fui explicando para eles de onde eu vinha, eles falavam, Fabrício, é um Brasil que eu realmente não conhecia. Eu lembro desse meu amigo falando, eu fui pesquisar porque você falou Minas Gerais, eu fui procurar e é realmente um Brasil que a gente não conhece. E aí eu fui apresentando para eles outras coisas, porque eles, na verdade, eles falavam assim, música brasileira, mas eles conheciam só os top hits. Né? Eu fui mostrando para eles um pouco de música mineira, das coisas que eu gostava também. A cultura em si, o brasileiro não se interessa tanto, né? Sim, muita gente não. Infelizmente. Então, é isso que acaba chegando lá fora, né? Pelo menos a experiência que eu tive foi essa. Chega lá com maus olhares, né? Não, até chega com bons olhares, só que não chega depende. tudo, né? Porque também o Brasil é muito grande, né? A gente tem muita coisa para mostrar. Obrigada. E agora nós vamos para um breve intervalo. Olá! Voltamos com o Minha Escola na TV. Hoje trouxemos o Fabrício, que ele é músico e cantor ponte-novense. Então, durante o curso que você desenvolveu trilhas sonoras para espetáculos teatrais, certo? E como foi esse processo de criação, tanto do teatro com a música? É um trabalho maravilhoso, sabe? Eu acho que eu fiz mais música para teatro durante a graduação do que música pura, né, propriamente dita. É um trabalho muito gostoso de fazer, muito difícil, em termos de profissionalismo. Os atores dão um banho nos músicos, sabe, porque aprendi muito com eles. Os atores, assim, não tem horário para ensaiar, então vamos ensaiar de madrugada, mas temos que ensaiar. Não existe isso de ser para apresentação sem... Também é uma construção, né? É uma construção. Eu aprendi muito isso com os atores. Trabalho na sala de ensaio. E criar música para teatro é realmente muito difícil. Não basta a inspiração, sabe? Você tem que dominar a música muito bem. Você tem que dominar realmente toda a questão de harmonia. Não digo que você tenha que ser realmente compositor, mas as noções de composição você tem que dominar,
Porque, como eu falei, não é só inspiração, você tem que ter técnica, né? Você tem que ter as ferramentas para poder ser criativo, né? Você tem que ter essas ferramentas para poder criar, para poder ser criativo. E aí você precisa se envolver com outras áreas, porque não adianta você fazer uma música e colar num espetáculo. Não é música para teatro, não é música cênica, porque aí tem várias vertentes, né? Tem também a trilha sonora, a música de fundo que tem o seu lugar, sabe? No espetáculo ou num programa de televisão. Mas tem a música cênica, tem a sonoplastia, e isso tem que ser construído em conjunto, não tem como. E foi um projeto maravilhoso, porque era um projeto de extensão dos cursos de música e artes cênicas, um grupo com muitas pessoas. Ele chegou a ter mais de 20 bolsistas, sabe? Isso era muito legal, porque você faz uma coisa que tem a ver com a sua área, né? Com o que você está estudando, você tem o espaço para você colocar em prática o que você está aprendendo, você tem espaço para criar, e você ainda recebe uma bolsa, como digo porque é estudante, né? Quando você é profissional é diferente, claro que você tem que receber pelo seu trabalho. Mas um estudante, ele tem esse retorno, essa gratificação, ele dedica parte do seu tempo a essa atividade, e depois ele tem uma bolsa, também é um estímulo. Porque ele sabe que não é fácil, né? Se manter numa outra cidade. É complicado. E a gente chegou a contar, na época, com mais de 20 bolsistas nesse projeto, né? Coisas do governo da época, né? Um dos erros do governo da época. Ajudar demais. Um dos vários. Não é? E me envolver, como eu dizia, você tem que também se envolver com outras áreas. O teatro, a literatura, porque a gente trabalhava com o que a gente chamava de transcriações literárias. A gente não pegava um espetáculo que já existia e montava e aí criava música. Não. A gente pegava obras literárias e transformava em espetáculos de rua. Que, na minha opinião, é ainda mais difícil, né? Porque a música toda feita ao vivo sempre. E aí tem o contato com o público que interfere na cena, que interfere na música, que interfere na ação e no tempo, né? Fantástico. E a música se renovava a cada espetáculo, porque o contato com a rua, com o público é isso. E aí eu criei, sim, dirigi espetáculos, trabalhei na preparação musical e vocal dos atores também. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de publicar artigos. Na época foi sobre música cênica, né? Foi uma experiência fantástica. Mambembe, o nome do grupo. Mambembe, música e teatro itinerante. Imagino que tenha sido para você. E você teve contato direto com o teatro, mas você já chegou a atuar em alguma peça de teatro? Sim. Nesse grupo eu fiz pequenas participações, né? Porque tinha hora, a gente procurava fazer coisas assim, interação mesmo entre a música e o teatro, né? Não aquela coisa que a música fica lá, os músicos ficam num cantinho, não. Trazer os músicos para dentro da cena e os atores também faziam música, e foi aí que tudo começou. Depois, aí a partir daí fui tomando gosto. Depois também estudei teatro musical, e aí não tem como. Né? No musical não tem como, você tem que cantar e atuar mesmo. E no lírico também, porque, né, repertório lírico é ópera, é atuação também. E nessa mesclagem dos dois, você acha que abriu muitas portas para você? Um interferiu bastante no outro? Interferiu de forma positiva, né? Dessa forma. Sim, interferiu de forma positiva. Eu cresci bastante. Eu acho que eu sou o músico, o artista, nem vou falar músico, vou falar o artista que eu sou hoje. Eu me sinto esse artista graças à música, mas graças ao teatro também. Os dois andaram juntos, sabe? Né? Sim, porque mesmo quando eu me apresentei como instrumentista, por exemplo, em Milão, eu lembro disso nitidamente, durante as minhas provas, que eram provas muito difíceis, né? A prova prática, quando é a prova de instrumento, sempre elogiavam muito, estranhamente, a minha presença de palco, que não era o que estava em jogo ali na hora, mas isso jogava a meu favor. E isso eu aprendi com o teatro, né? Porque às vezes o músico se esconde atrás de um instrumento. A formação do músico é essa, né? Infelizmente tem pouca interação. O músico passa ali 6, 8 horas por dia dentro do quarto estudando o próprio instrumento, interage pouco. Fica às vezes até no fundo da orquestra sem ninguém
você não ter participação direito. Porque orquestra é muito legal, mas se você for esmiuçar, né, trocando em miúdos, é isso. Você chega com a sua parte pronta e junta com o outro. Tem o ensaio, mas na orquestra você não tem tempo para ficar estudando junto com outra parte. Claro que tem os ensaios de naipe, mas você tem que chegar com a sua parte pronta, né? Música é isso. E no teatro é o contrário, teatro é coletivo, né? Mesmo que seja um monólogo, aí tem o diretor, aí tem o cara da luz, enfim, é isso, é coletivo. É porque eu também já toquei bateria em alguns lugares, eu já toquei um monte de tipo de instrumento diferente e sempre é assim. Todo mundo grava quem são os principais, quem sempre tá na frente e quem é o de frente. E todo mundo esquece quem tá no fundo. Mas eu observo os que estão no fundo também, pode ficar tranquilo. Sim. Eu gosto de ouvir o todo. A gente, né, eu pelo menos gosto de prestar atenção nos detalhes, né? Como foi construída a música, o que cada um pensou, como que cada um contribuiu. É porque tem pessoa que pensa que cada um é o geral. Tipo, o principal é o geral. Um representa todo mundo que tá lá. Infelizmente, né, tem um pouco essa coisa assim na mídia, né, tem sempre o band leader, né, o vocalista, tem sim, aí os outros sempre em segundo plano. Exatamente. Né? Infelizmente tem. Infelizmente. E na Itália, você também participou da produção de musicais? Sim. A história com os musicais na Itália começou com um laboratório que eu participei no conservatório. Primeiro eu fui como músico, porque teve teve a audição para participar desse musical, uma produção do conservatório. Um musical de Weber, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Um musical pouco conhecido, mas fantástico. Ele é curtinho, foi o primeiro musical de Weber, se eu não me engano, que é o mesmo compositor do Fantasma da Ópera, de Cats, Evita. E é um musical muito legal. Conta a história de José no Egito. É uma história bíblica, mas com pop, rock, tem um pouco de música clássica no meio, é fantástico. E aí a minha professora falou, Fabrício, tá tendo audição pra tocar nesse musical. Se você fizesse, porque é mais uma oportunidade de tocar, né, lá com a orquestra, porque é assim, né, música, qualquer oportunidade que você tiver de tocar, principalmente quando você é estudante. Falei, vou fazer. Aí passei pra tocar, pra fazer a parte da flauta. E aí eu falei, gente... Eu gosto demais disso, é muito bonito, sabe? É muito bonito, realmente, o musical é uma coisa fantástica. E aí fui trabalhar com uma escola de música no distrito de Milão, Cologno Monzese, a Associazione Orecchio Alato, Escola de Música Claudio Monteverdi, e eles faziam muitos musicais. Lá na Itália eles têm essa cultura do musical, sabe? Aqui no Brasil isso está começando agora, eu tenho visto, principalmente eixo Rio-São Paulo, tem se produzido bastante musicais, né? Mas lá eles já têm isso, já há algum tempo eles gostam bastante. E aí eu comecei, através dessa escola, a me envolver mais. E aí já, como estudante de canto, aí eu fui conseguindo alguns papéis, né? Fui trabalhando também na preparação de alguns alunos, ajudando na preparação desses alunos. Às vezes trabalhei como músico, instrumentista, às vezes como cantor, né? E às vezes na preparação. Mas estava sempre ali, envolvido. Ai, que legal, gente. Ainda mais que eu acho os dois instrumentos mais lindos que eu acho. Violino e flauta transversal. Nossa, violino é bonito também. Também amo violino. A harmonia é muito bacana. É. E qual a principal diferença que você viu entre a música da Itália e a música brasileira? Teve alguma? Em termos de música clássica, que você fala? Exatamente. Tem diferença. Na verdade, a diferença é a preparação. É cultural isso, né? O Brasil nem tinha sido descoberto ainda, lá eles já faziam música desse jeito, né? É cultural, o Brasil é muito jovem, se a gente pensar assim, né? A preparação, lá as crianças começam a estudar música seriamente, assim, desde cedo. Eu concordo em parte com o modo como isso é feito, sabe? Porque se vira uma coisa maçante, não vale a pena. Às vezes eu vejo muito isso no Brasil. Às vezes a gente quer fazer isso, algumas escolas querem fazer isso, às vezes a criança não consegue nem segurar o instrumento ainda, né? E a gente já quer que a criança toque. É possível, mas tem que ter muito cuidado como isso é feito. Quando eu falo da preparação na Itália, que realmente eles são muito exigentes. Muito exigentes. A gente vai, né, caminha lento, quando a gente cobra pouco dos nossos alunos, às vezes com medo, com receio.
né? E a criança tem que ir desenvolvendo, o adolescente, enfim, quando vai crescendo um instrumentista, né? E quando eu cheguei lá, aí com um momento de confissão, eu falei assim, gente, será que eu vou dar conta? A primeira aula que eu tive com a minha professora de flauta, saí pensando assim, eu achei que eu sabia tocar flauta, sabe? Porque realmente eles cobram bastante. Tem até uma piada, assim, que a gente fala, piada interna, né, entre músicos, que a gente fala, não cante nem toque música barroca na Itália, porque se você errar, até o padeiro vai te corrigir, porque todo mundo sabe como se faz. Sabe? Claro que não é verdade, né? Só que isso faz parte realmente da cultura deles, é música clássica, é ópera, né? É a cultura deles. Nossa, eu até me lembro lá da época que eu morava em Itabirito. Era um teatro, o teatro da cidade, que era praticamente debaixo da minha casa. Aí eu ia lá ver pessoas cantando ópera, diversos corais, e via meus colegas de sala que estudavam comigo cantando ópera lá também, porque a maioria era formado por lá. Eles saíam de Itabirito e iam para Belo Horizonte, eu acho, e voltavam para cá, quase sempre, para poder fazer as orquestras de forma correta. Era muito bacana. Lá Itabirito tem um movimento bem legal, né, de coral, de estudo de canto, de voz. É bem interessante o trabalho que eles fazem lá. É muito chique. E agora nós iremos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós trouxemos o Fabrício, que é cantor e músico pontinovense. Bom, Fabrício, você falou que participou de corporações musicais em Ponte Nova. E hoje em dia, muitos jovens fazem parte das corporações aqui, como você também fez um dia. Como você acha que a música pode transformar a vida desses jovens? Bem, a música é uma ótima companhia, né? Isso, sem dúvida, é um caminho muito bonito, né, para se seguir, independente se a pessoa, né, se é criança ou jovem, enfim, a pessoa, porque às vezes adultos também procuram, né, depois já de uma certa idade, começar a estudar música, a gente vê isso na banda também. Independente se essa pessoa quer ser um profissional da música, isso para mim não importa, sabe? O que eu falo assim, sempre, quando eu vejo uma criança estudando música, ou, né, com um instrumento, como na banda ou em outros contextos, projetos sociais, o que eu falo não me interessa o que essa criança vai fazer com a música amanhã. Não me interessa se essa criança vai se tornar um profissional da música, um instrumentista, porque muitas vezes as pessoas colocam essa expectativa em cima da criança e isso acaba atrapalhando. O que me interessa é o que a criança está fazendo agora, que ela está fazendo música e não está fazendo outras coisas ruins, sabe? É isso que eu sempre penso, porque eu acho, na verdade, que a arte é um direito de todos, né? Quando eu comecei a tocar flauta, e isso nem faz tanto tempo assim, porque as coisas mudaram muito, né? Muito rápido. Quem podia fazer uma aula particular de instrumento, porque a opção que você tinha era fazer aula particular, se você não tinha um conservatório público na sua cidade. Quem podia fazer uma aula particular e principalmente comprar um instrumento como a flauta transversal, que é um instrumento caro, era só rico, sabe? Assim, pra mim sempre foi muito difícil, né? Começar, sempre foi correndo atrás das coisas. E quando eu acho que é o contrário, né? Isso é um direito de todo mundo, fazer arte, fazer música, né? Então por isso que a importância que eu vejo desse tipo de trabalho, como é a banda de música, né, que é um patrimônio nosso, que faz parte da nossa cultura, é essa oportunidade que ensina música de graça para as crianças, né? Eu não sei, eu desconheço alguma corporação musical que cobre para ensinar as crianças, talvez até tenha, mas eu desconheço. E ainda você tem acesso a um instrumento, ela te dá um instrumento para você tocar, sabe? Isso, por exemplo, eu vou falar da Itália, porque é onde eu morei, eu nunca vi, sabe? Não existe. Se você quer aprender, beleza, traz o seu instrumento, e aí a gente te ensina. Mesmo que a aula seja de graça, porque lá também tem as corporações musicais, lá também tem banda, mas você traz seu instrumento. E aqui não, a criança tem o professor, um bom professor, tem o ambiente, né,
propício para se desenvolver musicalmente, como pessoa também, né? Porque é um ambiente saudável, um ambiente de banda, um ambiente musical, um ambiente saudável. Tem um instrumento à disposição. Exatamente. Sabe? Você tem essa oportunidade, eu acho que não importa se você é rico ou se você é pobre, mas você tá aprendendo do mesmo jeito, né? Tá tendo acesso às mesmas coisas. Eu acho isso super válido. Né? Geralmente, você vai para aula e caso você não tenha o instrumento, o professor te fornece o dele. Tipo, ele te empresta para você usar durante a aula. Na Itália, então, era diferente? Você tinha que ter o seu para poder usar? Sim. Nas bandas, eles têm os instrumentos, né? Muitas bandas sobreviveram assim, com muita dificuldade, que a gente sabe, né? Hoje, muitas bandas, várias bandas escrevem projetos, né? E às vezes são contempladas em leis de incentivo que são fundamentais, que são essenciais para a sobrevivência, para a manutenção das corporações musicais. Porque a banda precisa dos instrumentos. As pessoas que procuram a banda, a maioria delas não tem condições de comprar o próprio instrumento, porque instrumento musical é caro. Instrumento musical, infelizmente, ainda é considerado um artigo de luxo. Nossa, um violão sabe? Simples que eu vi para poder comprar tava, quase R$500. Sim, e tem instrumentos de sopro ainda costumam ser mais caros. Sabe? Demais. Instrumentos de sopro, como são os instrumentos de banda, são mais caros. Então, a oportunidade que essas crianças têm, né, de aprender, e quem sabe no futuro sim, seguir a carreira musical, mas se não seguir, ela vivenciou a música, é isso que eu acho mais importante como professor, sabe? Que a criança vivencie a música, que ela experimente a música, que ela consiga entender como se faz música e fazer música também, né? E pegando gancho nisso, que você falou que tem entre aspas, uma diferença da Itália pro Brasil, qual que é a diferença da arte, não da música, igual a pergunta que eu tinha feito, e sim da valorização da arte no Brasil e na Itália? Olha, eu fui para um lugar onde a arte é valorizada. Claro que o mundo é igual, né? Em todo lugar, assim, os lugares são sempre iguais. Tem as pessoas que criticam lá na Itália também, porque no país da arte não se valoriza a arte. Quer dizer, a gente reclama sempre, né? Só que da realidade que eu saí para a realidade que eu fui, eu percebi que lá era mais valorizado, sabe? Só que, completando o que eu comecei a dizer, eu fui para Milão, que é uma cidade rica, sabe? Com muitos museus, com várias orquestras, Teatro alla Scala, que é o teatro mais importante da Itália, né? Pra você ter uma ideia, um ingresso para a premiere, né, da Scala, que deve estar acontecendo esses dias, chega a 2.000 euros, sabe? Demais. E as pessoas compram e assim, esgotam. Vezes 5, vezes 5 Claro. é real. Claro que na Premiere só vão os jogadores de futebol, só vão essas pessoas assim. Mas todo mundo faz questão, as pessoas gostam de ir e de ouvir ópera. A gente fazia concertos nas igrejas, sabe? E as pessoas cantavam junto, sabe? Eu lembro direitinho de eu tocando numa igreja, uma fantasia sulla Traviata, música instrumental, mas que usava os teminhas, as melodias da ópera La Traviata. As pessoas começaram a cantar na plateia. Sabe? Falei assim, poxa, as pessoas conhecem as áreas de ópera. Repito, porque é cultural, é a cultura deles, né? Mas assim, a Itália é arte, né? A arquitetura, a pintura, a música. Então, eu imagino que não seja só Milão, não. Claro que muita gente deixa o sul da Itália, por exemplo, para ir para o norte, porque tem, né, um movimento um pouco maior, até de capital, enfim, músicos, artistas, né? Seria, então, no caso, igual um brasileiro ir lá para Bahia, que lá que está praticamente a nossa cultura guardada. Seria mais ou menos ir para Milão, no caso na Itália, seria ir para Bahia aqui, invertendo o papel de você ter ido lá, o estrangeiro ter vindo aqui. Quando se fala, na verdade, assim, economicamente falando, as pessoas tendem a migrar para o norte da Itália, né? Que é onde está Milão, Turim, enfim.
as pessoas tendem a sair do sul para ir para o norte. Só que os músicos gostam também de ter uma experiência no exterior. Então eles procuram, às vezes, a Alemanha, eles procuram muito, a Suíça e a França também. São locais com muita história, né? Assim, berço da música ocidental, Itália e França. Depois vai a Alemanha, estilo francês, estilo italiano. Depois vai a Alemanha com os que eles chamavam de gostos reunidos, que enquanto os franceses ficavam brigando com os italianos, e isso eu estou falando lá do século XIV e XV, para ver quem tinha mais bom gosto, o que os alemães fizeram? Pegaram o melhor de cada um e criaram a música deles, né? E aí os músicos de lá também procuram ter essas experiências no exterior, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Bem diferenciado no caso, porque aqui no Brasil, foi no bloco passado, você tinha falado sobre a diferença que no Brasil eles meio que descobrem seu dom depois de um tempo. Primeiro começa como brincadeira, o artista se apresentando igual uma criança cantando dentro de casa, e depois, sei lá, na fase da adolescência um pouquinho pra frente, a criança começa a ser valorizada como músico de fato. E lá fora, a pessoa já começa a investir na criança desde pequenininha. Já vê que ela tá formada e também não joga música em cima dela praticamente. Deixa ela se autodescobrir. Você acha que isso é uma diferença bem gritante, tipo, muito gritante? A criança lá, igual, sempre você vai ver videozinho na internet. Uma criança aqui no Brasil cantando funk e uma criança lá fora tocando uma música, tipo, Beethoven no piano, com o quê? 5, 4 anos de idade. Você acha que isso é uma diferença? Tipo, que ocorre muito ou isso é um caso de raridade, um caso à parte? Acho que sim, acontece, mas por quê? Na verdade, nada tem essa coisa também, vou entrar num terreno delicado agora, mas eu não posso não falar disso, que nada na Itália é de graça, nada. Quando você paga, nem que seja um valor simbólico, então os pais levam a criança para o conservatório, levam a criança para o professor de música, para o professor de instrumento, ele quer ver o resultado, porque ele está pagando essa pessoa, sabe? Então tem isso também. Cobrança maior, então. Sim. Que nem sempre é positivo isso, hein? Nem sempre. Eu fui trabalhar numa realidade muito parecida com o que eu tinha vivenciado em Ouro Preto, falo assim, no que tange a minha formação, sabe? Que assim, um ensino musical muito mais humano. Eu trabalhei nessa escola onde eles valorizavam muito isso. Sabe, não só formar maquininhas de tocar, mas que a criança realmente pudesse entender a música, vivenciar a música. Eu tive sorte de trabalhar com esse pessoal lá, mas tem, a cobrança em cima da criança é muito grande. Vira mais obrigação do que por gosto, né? Muitas vezes, assim, as crianças lá fazem muita coisa. Eles ficam na escola o dia inteiro, aí à noite vão fazer aula de instrumento, aí vão pra natação e também vão pra aula, sei lá, de ginástica, fazem muita coisa. Não sei como que eles conseguem. É hábito, né? E o investimento também é muito grande. Você vê uma criança, assim, de 7 anos com uma flauta, porque eu dei aula pra criança, assim, com uma flauta que vale mais do que a minha casa, sabe? Investem muito também, tem isso. É assim. Agora nós iremos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com Minha Escola na TV. Hoje nós estamos falando sobre arte e música clássica. Então, gostaria de te perguntar como são os projetos que você desenvolve? Bom, atualmente eu tenho trabalhado principalmente como professor, que é uma coisa que eu adoro fazer. Trabalho no município aqui perto de Ponte Nova, né, no município de Rio Doce, onde a música desde o ano passado foi inserida na grade curricular. Então a gente ensina música para as crianças desde o maternal 1 até o 5º ano. Né? Trabalho com 2 monitores muito bons e tem sido um trabalho muito interessante. Além disso, eu estou sempre envolvido com a área da filosofia da música, né? Tenho publicado alguns artigos, participado de alguns eventos, alguns congressos, simpósios, que é uma área que me atrai bastante também. Colaboro com o ateliê artístico IP Amarelo, aqui em Ponte Nova, na parte musical, né? Preparação vocal dos atores,
aulas de musicalização, o Clube do Choro de Ponte Nova, que a gente criou recentemente também. E falar nisso, a gente tem alguns vídeos seus para poder ser passados. Parabéns. Obrigado. Só tenho a Foi um dizer ótimo isso. trabalho que você Que fez. lindo. Obrigado, obrigado. E o que você pode nos dizer um pouquinho sobre o vídeo? São alunos seus? Não, quem tá me acompanhando ali, na verdade, é meu irmão, que Seu tá no irmão? piano. É, meu irmão. Esse vídeo foi gravado logo que eu voltei, porque essa peça é aquela que eu falei antes, a Fantasia sulla Traviata, que tem a ver com a minha pesquisa do mestrado, sabe? Com o repertório, que eu falei sobre compositores italianos, todo o repertório italiano, né? Que escreveram para flauta no século XX. Isso ali é muito italiano, porque é sobre uma ópera, né, de Giuseppe Verdi, a composição é de Bricialdi, mas a ópera de Verdi, que é um dos maiores nomes, né, da ópera italiana. Bom, Fabrício, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui, a ter aceitado o convite de nos presentear com essa música linda, com essa história da música clássica, que eu acho super importante a gente falar sobre arte como uma coisa mais natural, né? Não uma coisa muito forçada. Exatamente. Tem muita gente que às vezes nem conhece o estilo musical, música clássica. Tem gente que não conhece a raiz da música que a própria pessoa escuta. Porque independente do estilo musical, tudo começou por aí, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né? É sempre bom falar sobre as coisas que a gente gosta, né? É sempre bom quando a gente tem um espaço, principalmente na nossa cidade, né? Para falar sobre música, sobre a música que eu faço, sobre o trabalho que eu desenvolvo. É sempre um prazer fazer isso. Obrigado a vocês pelo convite. Parabéns outra vez, só sucesso que eu desejo. Obrigada, Cauã, me acompanhou em mais um programa. Obrigado, Laura. Obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou mais um programa. E lembrando que semana que vem tem mais. Um beijo. Até lá!